Olá pessoal, vamos então à nossa segunda aula, falando aí sobre gestão e compliance, ok? Estamos utilizando aí o exemplo do GVA, né, da FGV aí, como ferramenta, ok? Uma ferramenta de trabalho e de aculturamento da empresa, tá bem? Quais são os objetivos do GVA, então? Já falamos aí sobre índices, sobre fluxo de caixa, como medir através do GVA, né? Os índices que essa ferramenta utiliza, e também falamos aí bastante sobre o custo de capital, não é? Como calcular esse custo, principalmente para calcular corretamente a TIR, né, a taxa interna de retorno, ou seja, a taxa que o acionista busca, não é? Qual é o ganho que ele quer ter com o negócio, diferente, né, daquele ganho que ele pode ter no mercado financeiro apenas aplicando o dinheiro de forma direta, sem ser necessário investir em negócios, né, em empresas, indústrias ou serviços ou comércio, ok? Essa taxa, novamente, ela tem que ser melhor, não é? Ninguém vai investir em algo que vai ganhar a mesma coisa. Pode até fazê-lo, mas por algum motivo estratégico, não é? E não financeiro diretamente. Qual que é o objetivo, então, dessa ferramenta? É a maximização da riqueza dos acionistas. Não é? Parece bastante direto, né? Uma forma muito direta de se falar, mas vamos analisar isso, não é? Quando você atinge a maximização da riqueza dos acionistas, ou seja, do retorno do acionista sobre aquele investimento, um retorno superior ao mercado financeiro, por exemplo, você assegura a continuidade da empresa e demais interesses, né, do mercado, dos empregados, dos credores e da comunidade em que atua, ok? Então, é uma forma indireta de dizer que você, né, quando você está maximizando a riqueza do acionista, é uma maneira indireta de dizer que um negócio, quando ele é rentável, ele assegura, não é, os interesses dos demais aí, dos empregados, credores, fornecedores, comunidade, governo, enfim, todos aqueles que de alguma forma também têm ganhos com aquela empresa, não é? Exige o contínuo investimento em projetos com taxas de retorno superiores ao custo de capital, conforme nós falamos. A maximização da riqueza dos acionistas, né? Assim, ela nos leva a entender que eu preciso ter eu preciso realizar investimento em projetos que eu tenha retornos, né, superiores ao custo de capital que nós vimos aí antes, né? E tem as fórmulas aí para entender e calcular, ok? Basicamente aquilo, eu tenho que ganhar mais, né, do que um investimento numa aplicação, né, numa aplicação financeira, onde eu terei um retorno já estipulado lá sem nenhum risco, quase, ou com um risco muito baixo, não é? E aqui não, aqui nós teremos alguns riscos, por isso nós temos que ganhar mais, mas correr os riscos de forma planejada. E o GVA é uma ferramenta de gestão para que esse risco seja reduzido ao máximo, ok? Estimula também a maximização da riqueza, né, dos acionistas, estimula a oferta de remuneração e condições de trabalho, buscando o melhor desempenho. Através do GVA, com todos esses treinamentos e com todo esse conhecimento e com o foco e com a cultura ideal para a empresa, você vai estimular, não é, melhores remunerações, melhores condições de trabalho, melhor desempenho para que você tenha melhores resultados. Então, indiretamente, isso faz com que a maximização ela seja para todos e não só para os acionistas, não é? Também vai levar segurança aos credores, não é? Aqueles que nos financiam, como vimos lá em contabilidade geral, não é? Contabilidade avançada também, né? Quando analisamos lá fluxo de caixa direto e indireto, todos aqueles que investem dinheiro no nosso negócio, ok? São os fornecedores, né? São aqueles que nós pegamos, o capital de terceiro que está dentro da nossa empresa, perfeito? Os projetos de interesses sociais sem sacrificar a competitividade, ou seja, a empresa, não é, como ela tem um lado social aí,
ela olha para a comunidade de uma forma direta, não é? Quando você maximiza a riqueza dos acionistas, você está investindo em projetos, né, também de interesses sociais, e ao mesmo tempo você está privilegiando a competitividade, ok? Para a sua própria empresa, né? Não trazendo nenhum tipo de sacrifício para a empresa, não é? Sacrifício, como nós já vimos lá em contabilidade de custos, são aquelas perdas, né? Aquelas despesas que nós deveríamos evitar, ok? Então, esse GVA, né, da FGV aí é um processo, é um poderoso agente de mudança, ok? Quando a gente pensa, poxa, né, eu estou pensando em trazer mais dinheiro para o sócio, mais riqueza para quem é acionista na empresa, eu estou aplicando através dessa gestão, né, do GVA, utilizando essa ferramenta como um poderoso agente de mudança dentro da companhia, dentro do ambiente, dentro da sociedade, para que você tenha ganho para todos, né? Quando você maximiza para quem está na cadeia, não é? Dentro do fluxo da riqueza na parte acima, não é? Quem está lá no ponto estratégico, você acaba trazendo benefícios para todos, né? Até o ponto operacional, não é? Até o nível operacional da empresa, ok? Muito bom. Qual é a analogia econômica, né, que podemos ter aí através do GVA? Né? O mercado, como nós vimos lá em economia, principalmente em microeconomia, o mercado supõe que tanto os fluxos de caixa futuros, né, estimados da empresa, como o crescimento da sua base de ativos, acabarão por convergir ao longo do tempo aos padrões de mercado, não é? Isso quer dizer o quê? Quando você tem um mercado estável, quando você atua num determinado mercado, como você começa a calcular os seus fluxos de caixas livres, futuros, fazer o seu planejamento estratégico, verificar o crescimento da sua base de ativos, não é? Você vai, com o passar do tempo, estabelecendo padrões ou se juntando aos padrões de mercado, ok? Por isso o mercado ajusta no preço das ações tanto o desempenho como o crescimento muito distantes da média do mercado. Então, com o tempo, às vezes você começa um negócio e por ser início, ele pode ter um boom, né, ter ali um ganho enorme ou ter uma perda, você está distante da média. Com o tempo, a tendência é isso se aproximar, conforme você vai fazendo a gestão correta do seu negócio, dos seus ativos, né? A gestão financeira, medindo índices, fazendo um planejamento mais assertivo, você vai ajustando o preço das ações e o valor da sua empresa de acordo com o mercado. Diferente na analogia física, na vida econômica, pode haver falências ou aquisições, não é? Empresas que desaparecem do sistema antes de convergirem para os padrões de mercado. Por isso que nós falamos aí de risco. Todo negócio tem risco. Quando a gente analisa investimentos, tanto na área apenas financeira, né, em bancos, seja em títulos, em bolsa, enfim, você acaba tendo risco. E na empresa não é diferente. Então, analisar os riscos, planejar, ter gestão sobre o que está acontecendo, sobre os índices, sobre os fluxos de caixas, sobre o custo do capital, é muito importante para que você evite aí qualquer tipo de falência, qualquer tipo de riscos, não é? E é óbvio também o crescimento, não é? Aí quando você adquire outros negócios, fazendo a sua empresa crescer, tá bem? Muito bom. Por isso que vamos estudar mais adiante valor de empresa, ok? Como acontece normalmente essa convergência que falamos aí, não é? Do mercado levar para um padrão, não é? Acontece, os grandes picos, eles vão ao longo do tempo deixando de existir, estabelecendo aí um padrão para aquele mercado, não é? Por que isso acontece?
Porque existe uma pressão competitiva, não é, que leva a lucratividade e a taxa de crescimento para baixo. Ou seja, a competição, não é, os seus concorrentes, eles fazem com que a sua lucratividade ela seja cada vez menor. Por quê? Porque se você atua num mercado onde há um lucro muito grande, vão aparecer, obviamente, muitos concorrentes. E aparecendo muitos concorrentes, não é? A demanda, ela fica estável em determinados momentos, fazendo com que o lucro tenha que ser menor, não é? Então você perde aí a questão da elasticidade, né? Vira um mercado inelástico. Você precisa reduzir os seus custos para tentar ganhar mais em escala, ok? E o contrário acontece também, não é? Você tem a pressão do investidor para que a lucratividade e a taxa de crescimento cada vez seja mais elevada, porque o seu investidor, né, os acionistas, eles vão falar, olha, eu tenho uma taxa mínima aqui, né, uma taxa interna de retorno que eu vou estabelecer e que eu preciso que seja pelo menos isso, senão eu tiro o meu dinheiro do negócio e levo para outro negócio, não é? Levo para o mercado, aí, levo para a bolsa, enfim, levo para aplicações financeiras, tá bem? Então essa pressão, tanto do investidor quanto da concorrência, faz com que seja estabelecida uma média de mercado, não é? Porque todos querem as mesmas coisas. Tanto os concorrentes querem o lucro, quanto os investidores também querem o lucro. Então essas duas curvas, elas acabam se encontrando, se unindo e estabelecendo uma média, e estabelecendo uma condição. E para que a gente entenda isso e consiga atuar, né, fazer gestão sobre essas forças, né, do mercado, tanto da concorrência quanto do investidor, nós precisamos calcular e utilizar essas ferramentas, né, como estamos aqui usando o exemplo do GVA, para entender o mercado, prever, não é, planejar de forma melhor, ok? Portanto, a curva da lucratividade e da taxa de crescimento convergem para a média a longo do prazo da economia, ok? Conforme falamos. E outros fatores que influenciam na taxa de convergência são aí vantagens competitivas, barreiras de mercado, limitações regulares, né, governamentais, aí, imposição governamental, ganho em escala, o tipo de tecnologia aplicada no negócio, novos concorrentes, né, novos entrantes aí, franquia de mercado, né, e quando falamos em novos concorrentes aí, falamos aí dos produtos similares, né, aí que podem pegar uma parte do mercado também, né, franquia de marca, entre outros, enfim, a convergência, como nós temos aí nós temos aí o planejamento quantitativo e o qualitativo também, não é? Sempre que estamos falando em planejamento, nós vamos olhar para o futuro, né? Vamos olhar para o passado primeiro, né? Entender o presente e programar o futuro, planejar o futuro. Quando nós fazemos isso, não podemos esquecer das tendências, da sazonalidade, não podemos esquecer uma série de informações que também contribuem, de certa forma, para esse tipo de convergência dentro do nosso planejamento estratégico, ok? Muito bom. Vamos falar diretamente agora, então, sobre métricas, não é? Métricas, essas métricas todas, esses índices que estamos falando, nós teremos aí as métricas externas, não é? Que é o Total Shareholder Return, que é uma métrica de geração de valor ao acionista, não é? Ela é calculada como se fosse uma taxa interna de retorno, uma TIR. Por quê? Porque o acionista, ele vai olhar o mercado externo, vai ver onde está dando mais dinheiro e vai aplicar o dinheiro dele ou na empresa, né, que está dando um retorno maior, ou vai aplicar no mercado financeiro. Por isso que geralmente administradores preferem pegar, às vezes, dinheiro emprestado no mercado e não dos acionistas, por saber que o dinheiro mais caro que existe é o do acionista. Por quê? Porque, obviamente, ele é um especialista em mercado,
e ele também quer um valor melhor que o de mercado. Se ele quer um valor melhor de mercado, a empresa tem que dar mais lucro, não é? A empresa tem que ser mais eficiente, a empresa tem que ser mais competitiva, ok? E para isso, a gestão, né, ela tem que ser muito mais afinada, tá bem? E as métricas internas, né? Quando nós olhamos aí o Total Business Return, aí, né? O retorno total do negócio, a geração de valor ao negócio em vários períodos, não é? A TIR, né? A taxa interna de retorno em vários períodos. Você vai olhar dentro do seu negócio, né? Como vimos lá em análise de balanço, né? Calculando lá lucratividade, ok? Plena, operacional, não é? Líquida, enfim. Aqui não, aqui nós utilizamos aqui o TBR, o retorno total, né? A geração sobre o valor. Calculamos também aí o CFROG, né? Que ele vai medir a rentabilidade, ok? O percentual, né? Entre o fluxo de caixa e o capital investido. E o CVA, né? Que é o valor adicionado, ele não será um percentual, ele dará um valor em dinheiro, né? Entre o fluxo de caixa e o capital investido e o custo do capital, ok? De forma mais prática, para ficar mais claro, vamos ver aqui a fórmula. Ó, quando falamos dessas três métricas chaves aí, não é? Estamos falando aí no momento instantâneo e dinâmico, ok? Quando falamos de instantâneo, em percentual, a lucratividade, ela será o CFROG, né? O que é o CFROG? Ele é o FCO dividido pela base de ativos, né? Ele é o fluxo de caixa operacional dividido pela base de ativos. Ele vai te dar um percentual, ok? Quando ela for dinâmica, né, a geração de valor, você terá vários fluxos de caixa, ok? E esses fluxos de caixa operacional, com o tempo, não é? Você vai ter índices anuais, índices trimestrais, enfim, ok? E aqui, quando falamos do percentual dinâmico, não é? De lucratividade, nós teremos aí também a mesma forma o valor, né? O valor total do retorno do negócio, né? Que é a TIR, não é? Que nós calculamos lá o valor inicial de investimento, né? Os fluxos de caixas futuros, né? Livres futuros, quando você vai calculando e você vai chegar num valor 2. Isso é que vai medir qual é, não é, o ganho. Olha, o que nós estamos avançando, não é dinâmico por isso, porque ela vai calcular com o tempo, não é assim, nós estamos avançando ou estamos ficando com a mesma taxa, não é? Com o mesmo índice, com o mesmo percentual de taxa de retorno, né, sobre o negócio, ok? E quando nós falamos de valor, aí não, né, nós vamos pegar o fluxo de caixa, né, olhando aqui a última linha da nossa tabela, que nós vamos calcular aí o CVA, né, que nós vamos calcular, ele será igual ao fluxo de caixa operacional menos o custo de capital mais a depreciação da base de cálculo, ok? Da base de ativos, não é? E aí você terá um valor em dinheiro, ok? Para que você possa ter um índice, né? De forma instantânea para você calcular aqui. O CVA, como ele é um índice operacional, nós não vamos calcular ele de forma dinâmica. Nós vamos calcular apenas aquilo que é de lucratividade, que ele é futuro, não é? Que você está olhando para o futuro. O CVA não, você está olhando para o resultado, ok? Você está trabalhando ali de forma direta, para o dia a dia, perfeito? Muito bom. Isso tudo, gente, isso vai trazer um círculo virtuoso dentro dessa cultura, né, do GVA aí, dessa ferramenta, dessa cultura empresarial, né, nós criamos um certo ciclo virtuoso. Por quê? Conforme nós falamos lá da maximização da lucratividade para os acionistas, ela traz vários benefícios, não é, a todos que estão dentro da cadeia dessa empresa, vamos dizer assim, não é? A geração e aplicação de recursos, ela gera, né, que é aí a maximização
do retorno total do negócio. Então, quando eu aplico recursos e faço, né, gero mais recursos, eu estou maximizando o retorno, né, sobre o retorno total sobre o negócio. Ele acaba por gerar maior valor criado. Quanto mais eu invisto, maior valor eu consigo. Quanto mais valor eu consigo gerar mais recursos financeiros, ok? E quanto mais recursos financeiros, mais investimentos para vantagens competitivas e crescimento, ok? E quanto maior vantagem competitiva e crescimento, eu vou ter mais melhoria na habilidade de atrair, reter e compensar funcionários e pessoas, ok? E a soma disso tudo vai gerar novamente a aplicação, geração e aplicação de recursos. Então isso funciona como um ciclo. Tem que entender essa cultura, essa ferramenta, não é? Como um ciclo para que o resultado ele faça com que a geração e aplicação de recursos, né? Ele gere mais, né? Faça com que cresça, né? O valor, faça com que tenha mais recursos financeiros, mais investimentos, né? Com melhores vantagens competitivas, melhores salários, melhores condições de trabalho, enfim. Tudo isso é importante. Por isso esses índices, essa cultura, ela tem que ser levada para todos, não é? Porque todos na empresa, de alguma forma, terão responsabilidade sobre ela e terão também benefícios, terão ganhos, ok? Bom, só para ficar claro, a questão da depreciação econômica, não é? Já falamos bastante dela em contabilidade geral, ok? Aqui somente para ficar mais evidente, não é? O que é essa depreciação econômica? São os recursos adicionados medidos em percentual acima do custo de capital, que devem ser gerados para manter os ativos atualizados, fisicamente, tecnologicamente e mercadologicamente, ok? Então a depreciação é aquele valor que você vai, né, que o governo te permite tirar, não é, do valor dos seus ativos, para que você adquira um novo ativo, né, o mesmo ativo, futuramente, ok? Então ele vai perdendo o valor contábil, não é? Para a sua empresa à medida que você vai utilizando esse recurso dentro das suas operações, ok? Esse valor, ele não tem nada a ver com o custo de capital. O custo do capital investido sobre os ativos, ele é fora da depreciação, ok? As duas coisas têm que ser somadas, ok? Mais adiante. Não inclui investimentos em ampliação de capacidade, não é? Não tem nada a ver. Então, quando você faz investimento em ampliação de capacidade, a depreciação desses novos itens começam a partir do momento da instalação, né, do uso daquele equipamento, perfeito? Os recursos aplicados devem ser suficientes para substituir o ativo no final da vida. Então, os recursos que você vai precisar aplicar, não é, e o governo ele te dá essa possibilidade de você abater do seu valor como despesa, isso, não é? No seu balanço, não é? No seu DRE lá, não é? Entra como despesa e fica dentro da sua contabilidade como depreciação acumulada, reduzindo o valor contábil do ativo, ok? E tudo isso vai servir para que você tenha recurso suficiente mais adiante, né? E deve manter isso aplicado para que você consiga substituir o ativo, né, no final da vida útil dele, ok? Então, nós colocamos aí, representamos, porque nós estamos utilizando o D maiúsculo nessas fórmulas aqui, os nossos índices, para calcular o endividamento. Então, o D minúsculo aqui ele fica representando a depreciação econômica, né? Ele compõe o benchmark de desempenho do negócio, né? Não deve ser considerado como orçamento de investimentos, ok? Então, quando você vai fazer investimento, você não pode colocar lá, olha, eu vou ter um retorno da depreciação. Não, ele tem que ficar de fora, porque você vai ter o direito de abater aquilo na sua contabilidade
porém lá adiante você vai precisar repor o bem. Então, na verdade, você só está conservando ali um dinheiro, né, aplicado, vamos dizer assim, para que você possa adquirir o mesmo bem mais adiante, tá bem? Então, não entra lá quando você estiver falando em planejamento futuro, não é? Essa despesa ela não pode ser considerada nos cálculos lá, abatendo, né? Trazendo aumentando a sua lucratividade, né? Como se fosse uma despesa real. Não é uma despesa real, não é? Ela é apenas para reposição, é apenas contábil, perfeito? Muito bom. Importante entender isso, tá bem? Muito bom. Vamos falar então diretamente agora, mais uma vez aí, do nosso índice em percentual, né, de lucratividade, ok? Quais são os prós dele, né? O que ele tem de bom? Ele faz uma possível comparação direta entre negócios diferentes. Então, quando você faz aí, né, essa divisão do fluxo de caixa operacional pela base de ativos, você consegue ter uma visão, através desse índice financeiro, de vários negócios diferentes, ok? Você também tem outro pró, as semelhantes, né? São semelhantes às métricas contábeis lá, quando nós fizemos lá os cálculos em análise de balanço, tá bem? Retorno sobre investimentos, né? O ROI, o Return on Investments, lá, o retorno sobre os ativos, ok? Também tem como pró aí, diretamente relacionado às duas características críticas, giro de ativos e margem de caixa. Então, quando nós falamos isso, não é, nós estamos aí falando em calcular, não é, assim, essas variáveis críticas, o giro de ativos e margem de caixa, de forma bastante direta, ok? De forma simples, não é? E que são já conhecidos, né, dentro dos nossos estudos aí até aqui, né? E o que ele tem como contra, né? Uma necessidade de preços de transferência, né? Ou seja, se você tem empresas do mesmo grupo que fazem transferências entre si, você precisa estabelecer aí um preço de transferência dentro, né, de um valor de venda normal, para que você não distorça, né, os seus índices, ok? Isso lá em contabilidade avançada, quando nós falamos lá de transações de partes relacionadas, ok? Então, esses preços de transferências, eles têm que seguir um valor próximo ao seu valor de venda, né? O valor que você pratica no mercado, ok? E ele normalmente, o CFROG aí, ele é um índice para ser usado no nível de coordenação, ok? Então, nós teremos lá os índices estratégicos, né? O TBR, o TSR, e quando nós falamos do CFROG, nós estamos falando aí mais num nível de coordenação, tá bem? Porque ele está falando em fluxo de caixa operacional pela base de ativos, e a base de ativos ela está na mão da coordenação, não é? Aqueles que atuam diretamente naquele mercado, tá ok? Isso é importante lembrar, não é? Porque quando nós falamos de cultura, onde todos estão participando, é super importante ter em mente que cada nível vai ter os seus índices, né? Os índices que eles vão participar nas reuniões coletivas, dentro dos grupos, eles vão se responsabilizar por apresentar aqueles índices. E a reunião de diretoria são os índices de forma mais genérica, não é? São os índices mais importantes para o nível estratégico e não operacional, como é aqui nesse caso, tá bem? Muito bom. Ficamos por aqui nessa segunda aula. Voltaremos com a nossa última aula sobre o tema ainda, essa ferramenta, né? Falando um pouco mais sobre o GVA, sobre essa cultura, essa ferramenta e também uma maneira de trazer uma alteração, uma mudança na cultura da empresa. Até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.